paz. Teremos agora um período de louvor e adoração ao nosso Deus e logo mais teremos o estudo da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor nos abençoe. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas e tesouro desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas e tesouro desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim. Glória a Deus. Pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bom dia,
Graça e paz de Cristo Jesus, estamos aqui para mais uma lição, mais um estudo na Escola Bíblica Dominical. Sempre que estamos recebendo novos membros em nossa igreja, principalmente aqueles que estão vindo de outras denominações, sempre ouvi isso ao longo dos anos. Nossa, a Igreja Batista é tão legal, é tão bonita, é tão organizada, né? Inclusive na sua área administrativa. Então muitas pessoas ficam felizes e ficam elogiando a denominação por conta dessa organização. Sim, a denominação ela é organizada, a igreja ela é linda, ela é organizada. E hoje nós estaremos falando um pouco sobre essa questão da organização, mas como se portar em relação às regras parlamentares. Então, no apêndice, para você que está assistindo a essa lição, está com a sua apostila em mãos, o apêndice A, ele fala sobre as regras parlamentares. E as igrejas batistas, elas têm o costume de estar fazendo os seus cultos administrativos. Assim são conhecidas as Assembleias Gerais. Algumas igrejas, uma vez por mês, dentro do seu calendário previamente estabelecido, tem-se uma data definida, normalmente uma data definida, que chama-se de Assembleia Regular, uns chamam de sessão, ainda é conhecido como culto administrativo. Então existem regras parlamentares para ser adotada nessa assembleia regular, ou caso surja um assunto que é emergencial, ou um assunto que não é tratado numa assembleia, numa reunião, numa sessão regular, a liderança ela avisa a igreja, ali tem um aviso prévio com 15 dias, por exemplo, nós queremos ter o concílio de um seminarista para o ministério, o exame para o ministério pastoral. Então vai entrar numa sessão extraordinária. Então nós vamos marcar uma data para ter essa sessão. Então, alguns procedimentos eles são observados durante as assembleias, durante as sessões, durante os cultos administrativos. Então, existe também uma particularidade que vai muito de acordo com o tamanho da igreja. Igrejas que têm muito assunto para tratar, igrejas volumosas, com bastante intensidade, normalmente a igreja decide fazer a assembleia, o culto administrativo, mensal. Agora, quando a igreja não tem tanto assunto para tratar, não tem necessidade de estar todo mês se reunindo. Então, muitas igrejas também fazem esse culto administrativo trimestralmente. Então, como é que funcionam as assembleias? Surge essa pergunta, como é que funcionam? As assembleias, elas geralmente são abertas pelo pastor da igreja, que é o presidente da igreja. Então, o secretário estará distribuindo o livro de presença, ele estará, de alguma forma, fazendo o controle dos membros que estão presentes nesse culto administrativo para poderem estarem deliberando sobre os assuntos administrativos que a igreja tem para tratar. A igreja também tem assuntos administrativos. Muitos visitantes chegam na igreja, vê o funcionamento legal, o andamento, os cultos, a palavra, louvor, adoração, teatro, coreografia, tudo tem na igreja, mas ela também tem a sua vida administrativa, que não deixa de ser um culto a Deus. Então a igreja se reúne para estar tratando desses assuntos. Então o secretário ele tem uma de suas responsabilidades, ele vai estar ali à mesa junto com o presidente, registrando tudo. A igreja ela tem 2 secretários, normalmente eles combinam ali. Quando tem muitas atividades, um faz uma coisa, um vai pegar
vai estar controlando a presença, enquanto o outro vai estar registrando, porque tudo que acontece na reunião, ela é registrada em uma ata, ela fica registrada na ata e nós levamos também para fazer o registro no cartório, está assim oficializando. Então, assim que é passada o livro de presença, nós temos já o controle dos irmãos, o pastor, o presidente, ele declara aberta a assembleia. Então, essa assembleia ela é composta por uma parte devocional. Período, aí o presidente ele pode fazer uma oração, pedir para alguém estar, se ele desejar, fazer um período de cântico, meditação na palavra, ele pode indicar alguém ou ele mesmo fazer essa parte devocional. Então, a primeira parte após o devocional, que inicia a assembleia, a sessão, o culto administrativo propriamente dito, o primeiro ponto dessa reunião, o presidente ele irá, junto com a mesa, ele estará colocando para a assembleia os pontos da pauta que já foram definidas previamente na reunião de obreiros. A igreja também, quando está próximo ali da data da assembleia regular, ela se reúne para poder fazer a pauta. Então a igreja se reúne numa data marcada pela igreja, então vai definir a pauta para não ficar numa assembleia muitos assuntos ou talvez uma desorganização. Então os assuntos já vão para a assembleia, os membros que estiveram na reunião de obreiro que decidiram os assuntos já sabem qual assunto que vai ser tratado. Então isso dinamiza, a tendência é que venha a ser mais rápido, os assuntos venham a ser tratados, porque eles já foram batidos ponto a ponto, já foram discutidos na reunião de obreiros, numa data que acontece antes da assembleia, e leva-se para a assembleia, porque nem todos podem estar na reunião de obreiros, mas na assembleia grande parte dos irmãos estão, porque normalmente é no domingo, isso a igreja define, mas normalmente é no domingo, os irmãos já estão ali e participam da assembleia. Então, o primeiro ponto ali já na assembleia é estar submetendo à aprovação da igreja os tópicos que serão tratados. Nós vamos tratar desse tópico, desse, que é a ordem do dia. Ali é uma proposta, um apoio, é aprovado e inicia-se a assembleia. Então, existe sempre dois tópicos que estão sempre presentes em toda reunião administrativa. Quais são esses dois tópicos? Dependendo do tamanho da igreja, até 3 tópicos, mas 2 tópicos estão sempre presentes. É a leitura da ata anterior. A assembleia ela sempre inicia com a leitura da ata anterior, aí os irmãos vão tentando lembrar o que aconteceu na assembleia do mês passado ou do trimestre passado, e ali os irmãos podem fazer algum esclarecimento. Às vezes pode acontecer do secretário ter colocado um nome errado, né? João, José, Maria, Antônio da Fonseca. Não é da Fonseca não, é de Souza. De Souza. Então, às vezes acontece que o secretário tem que estar muito atento, escrevendo tudo que está se falando, pode escrever uma palavra errada, tem uma nega de dedo. Então a gente ouve atento, se tiver alguma correção a gente corrige, se não tiver nós aprovamos e segue-se para o segundo ponto. O segundo ponto é o RF, é o relatório financeiro. Então vem o tesoureiro, a comissão de finanças, ela recebeu os relatórios financeiros, toda a comprovação, as entradas e as saídas do tesoureiro, que tem essa função de estar administrando, passa para a comissão de finanças. A comissão de finanças ajuda o tesoureiro, né? Analisa toda aquela documentação junto com o seu presidente, junto com o relator da igreja, o presidente da igreja, e apresenta-se na assembleia. Então nós apresentamos na assembleia todas as entradas e todas as saídas. Se tiver alguma dúvida, há esclarecimento. Então esses pontos, leitura da ata anterior e
o relatório financeiro são 2 pontos que sempre estão presentes nas reuniões administrativas. Dependendo da rotatividade dos membros, sempre membros chegando, saindo, tem-se um terceiro ponto que é a transferência de membros. Uma igreja grande, ela está sempre recebendo e enviando, tem sempre gente entrando, saindo, chegando, saindo, então quase sempre nós vemos esse ponto que é a movimentação de membros. Então nós vamos entrar na parte da discussão. Falou-se sobre, normalmente não tem muito assunto, leitura da ata, relatório financeiro, o relator da Comissão de Finanças vai estar apresentando, a igreja estará apoiando. Então, vai o próximo assunto, esse assunto que foi na reunião de obreiro, foi analisado na reunião de obreiro. Então, para que um assunto ele seja discutido ali na assembleia, ali na nossa reunião, ele sempre vai ter que ser precedido de uma proposta, alguém tem que propor o assunto e apoiar. O pastor ali, ele está como mediador, ele está com a pauta de todos os assuntos, então juntamente com o secretário que confecciona, então o presidente ele estará anunciando o próximo assunto. Então quando ele anunciar esse assunto ele tem que ter uma proposta para que ele venha a ser tratado, normalmente tem, porque foi um assunto, sempre tem, né? Foi um assunto que foi tratado na reunião de obreiros, e ele é apoiado, então tem que ter, segundo as regras parlamentares, a proposta, o apoio. Então, após ele ser proposto e ser apoiado, o presidente ele vai anunciar o assunto, vai ficar aguardando a proposta para aprovação. Algum membro, algum irmão ali da igreja vai propor, ele vai dizer, proponho. Na sequência, um outro membro vai dizer, apoio. Então ele foi proposto e foi apoiado. Aí ele entra na terceira parte, que é entrar em discussão. Então vamos dar um exemplo aqui para ilustrar. Ali na reunião de obreiros nós decidimos, nós entendemos que nós temos que iniciar uma nova congregação. Deus deu uma direção para nós iniciarmos uma nova congregação lá no bairro da Flecheira, aquele bairro ali, ainda não tem, vamos supor que ainda não tem um trabalho batista, ainda não tem igreja batista, nós estamos orando um tempo, entendemos que tem que ter uma igreja ali. Então, na reunião de obreiro, nós decidimos levar esse assunto para a assembleia, que é a reunião formal da igreja. Então lá nós vamos decidir como vai ser, quem vai estar à frente, como nós vamos fazer para chegar até lá, porque nós somos a igreja matriz, a igreja gera a igreja. Então nós vamos iniciar um ponto de pregação, como é que vai ser? Tem algum membro aqui da nossa igreja que mora lá? Nós vamos iniciar um ponto de pregação na casa dele, nós vamos visitar o bairro, vamos fazer um recenseamento religioso. Então tudo isso vai ser tratado na assembleia, a questão financeira, quando que nós pretendemos construir um templo lá. Então foi proposto esse assunto, foi apoiado, inicia-se a discussão. Então essa discussão, como é que funciona? Para não ficar um tumulto, todo mundo querendo falar, então existe uma organização. Então após o assunto ter sido proposto e após ele ter sido apoiado, após ele ter entrado em discussão, um membro que desejar falar sobre o assunto, ele tem voz, qualquer membro ele pode falar. Ele vai levantar a mão, ele vai pedir permissão, ele vai dizer, peço a palavra, senhor presidente. O presidente ele vai conceder, o irmão ele vai falar. Poxa, irmãos, eu fiquei muito feliz em saber da notícia, eu não estava presente na reunião de obreiros, mas vamos iniciar, eu apoio, vou ofertar, nós temos uma Kombi aqui na igreja, e o irmão vai falar. Aí mais alguém vai querer falar. Digamos que, vamos dar um outro exemplo aqui, vamos ilustrar. Muitos irmãos querem falar.
2, 3 irmãos querem levantar a mão ao mesmo tempo, o pastor, segundo as regras parlamentares, ele sempre vai dar precedência àquele irmão que está mais distante da mesa, até chegar os irmãos mais próximos da mesa. Vamos dizer que 10 irmãos levantaram a mão ao mesmo tempo, então muita gente quer falar. O presidente ele pode não conseguir lembrar de todas as mãos que levantaram. Se for 1, 2, a regra diz que é de trás para frente. O que estiver mais distante da mesa, ele vai falar, depois o que estiver mais próximo da mesa. Agora vamos supor que muitos irmãos levantaram a mão ao mesmo tempo. O presidente, junto com a mesa, ele pode... Por isso que é a importância dos secretários. Ideal que esteja sempre os 2 secretários estatutários. Caso não estejam presentes, qualquer membro pode estar ajudando, porque sabe como funciona as sessões. Então, pode-se abrir um cadastro de pessoas que querem falar. Muitas pessoas, o secretário vai ali, começa a anotar dos mais distantes da mesa para os mais próximos, e ele começa a abrir esse controle de votação. Então, ele vai ordenando. As inscrições estão abertas pelo secretário e ele vai colocar as ordens das inscrições, as pessoas que estarão falando na sequência. Então, nós vamos para um segundo ponto dentro da sessão. Vários irmãos ali estão falando. Aí, para nós chegarmos a um denominador comum, uma melhor forma para a igreja estar fazendo essa obra, estar iniciando esse trabalho de propagação, de evangelismo, de anunciamento das boas obras. Aí vamos supor que pode acontecer também, um irmão abençoado, usado por Deus que está ali na Assembleia, ele quer fazer uma proposta substitutiva. Ele pode fazer uma proposta substitutiva desde que não venha alterar a proposta original, desde que essa proposta não altere o sentido e o alcance da proposta original. Aí esse irmão, ele quer fazer uma proposta substitutiva. Ele tem uma grande posse, eu estou dando um exemplo assim, para nós ilustrarmos, mas é algo que nós vemos acontecer nas nossas assembleias, né? Então esse irmão ele quer fazer uma proposta substitutiva. Ele tem um terreno grande em Botafogo, um outro bairro da nossa cidade, em um outro bairro qualquer. Ele tem um terreno muito bom lá e ele quer doar esse terreno para a igreja. Ele quer doar, e a proposta substitutiva dele é que a congregação que seria no bairro da Flecheira seja no bairro Botafogo. Então ele fez uma proposta substitutiva, ele não alterou o sentido, ele não alterou o alcance da proposta original. Então esse assunto ele vai para a mesa diretora, a diretoria e a mesa colocam em discussão novamente, discussão em cima da proposta substitutiva. Vamos discutir a proposta substitutiva, os prós, os contras, a questão de agora termos um terreno doado. Antes nós teríamos que comprar, porque nós ainda não temos. Então, nós iremos trabalhar, mas agora é um novo bairro, temos condição de estar prestando assistência lá. Então, em cima dessa proposta substitutiva será discutida se nós iremos fazendo essa congregação, iniciando esse trabalho nesse novo bairro, com essa nova condição. Em tudo isso será analisado pelos irmãos, pelos membros da igreja. Então, quando for encerrada a discussão, se nós não chegarmos, por acaso não chegarmos em denominador comum, não chegarmos em lugar nenhum, ficar uns irmãos desejosos por trabalhar num bairro, que é comum acontecer, o outro querendo trabalhar no outro bairro, então será colocado em discussão, em votação. Após encerradas as discussões, o presidente estará anunciando
dentro dessas duas propostas será colocado em votação. E aquela, logicamente, que receber o maior número de votos, ela irá eliminar a outra proposta. Então, nessa ilustração que eu fiz, seriam as duas propostas. Nós iremos iniciar um trabalho num bairro, porque nós entendemos que ali não tem esse trabalho, gostaríamos de fazer um trabalho ali, temos um projeto, ou dentro dessa proposta substitutiva que chegou agora, nós já vamos receber a doação de um terreno, prós e contras, tudo mais. Então coloca-se em votação a proposta que tiver maior número de votos, elimina aquela que teve um menor número de votos. E assim nós aprovamos. Então, o que vale também deixar registrado é que caso um desses irmãos que fizeram a proposta, nós temos a proposta A e a proposta B, iniciar o trabalho em um bairro que ainda não temos terreno, outro nós vamos receber a doação de um terreno e tem todos os poréns por trás disso, né? Locomoção, pessoal e tudo mais, tipos de trabalho, geografia, local, pessoas que moram na região, muitas coisas influenciam, né? Mas isso fica para a direção da igreja estar ali estudando e as pessoas que são mais próximas estarem fazendo esse estudo. Então, mas a qualquer momento, o irmão que fez uma das suas propostas, a qualquer momento ele pode retirar a sua proposta. Aconteceu algo parecido mês passado, na reunião administrativa que nós fizemos lá na congregação, em que um irmão fez uma proposta para nós tratarmos de um determinado assunto, um outro irmão não disse, mas nós podemos começar por aqui. O irmão entendeu, e é mesmo, né? Melhor, gostei. Então eu tiro a minha proposta. Os irmãos estão de acordo? Sim, sim. Então eu tiro a minha proposta. Então fica a proposta do fulano, que foi bem melhor, não tinha pensado nisso. Então é comum acontecer. Isso sempre acontece na nossa vida, na caminhada. Algo também que é importante estar destacando, está aqui na segunda parte, que é o adiamento da discussão. É algo que pode acontecer também. Então, no adiamento da discussão, às vezes tem um assunto que ele está levando muito tempo, o horário já está avançado, então qualquer membro ele pode propor o adiamento da discussão. Ou de repente ali naquele tópico de assuntos a serem tratados, tem um assunto também que é muito importante, que é até mais importante desse que veio em pauta. Então o irmão ele jogou dessa forma, ele pode propor o adiamento para uma outra data, para um outro momento definido ou não. Ele pode estar ali fazer essa proposta para colocar esse assunto sobre a mesa e a gente discute ele numa próxima reunião. Haja visto que nós temos assuntos mais importantes para tratar agora, o irmão entende dessa forma, ou o horário está avançado, enfim, pode acontecer dessa forma também. Então, concluída a discussão, o presidente ele irá colocar para votação essa proposta. Foi feita essas propostas, ele coloca para votação. Aqui a gente já fala a parte da votação, como é que ela funciona. Então, o presidente ele irá ler as propostas, conforme eu citei aqui no exemplo, a proposta A, a proposta B, ele fará essa leitura e ele irá dizer, está em votação. Então, ele coloca esses assuntos, essas matérias em votação e após ele colocar em votação, nenhum membro da igreja tem o direito de falar. Agora, é votação. Pode acontecer de qualquer membro vir alegar, contar uma história. Então, esse momento é o momento da votação. Depois que entrou em votação, encerrou o período da discussão. Primeiro é o período da discussão. Teve a proposta, apoio, discussão, votação, dentro das regras parlamentares. Então, aconteceu algo comigo assim que eu iniciei na caminhada.
iniciei na caminhada cristã, na caminhada batista, comecei a conhecer de assembleia. Aí estava se criando uma comissão na época, estavam criando um trabalho e me indicaram e falaram meu nome, tudo bem, eu aceitei. Aí depois fiquei refletindo, pensando, e foram discutindo. Tinham que indicar o nome de várias pessoas, né? Aí foi acontecendo, pessoas estavam ali, pessoas que não estavam, né? Tinham que ser pessoas que estavam ali. Aí depois que o pastor colocou em discussão, e eu ali o tempo todo pensando, aí eu levantei a mão. Não, eu quero declinar, não quero aceitar não. Aí eu já não poderia mais falar. O pastor falou, não, já passou, ninguém mais pode falar. Esse não é o momento de discussão, já foi discutido, ninguém quis dizer nada. Então nós passamos para um próximo passo, que é a votação. Então ali eu tive que fazer parte daquela indicação. Depois de muito tempo, eu refletindo ali, eu entendi que não desejava fazer parte. Aceitei ali por impulso, mas fui indicado, né? Então, quando chegar o momento da votação, a nenhum membro será concedida a palavra, independente de sua alegação, antes que os votos sejam apurados. Os votos vão ser apurados. Então, todos os votos vão ser apurados para que não haja nenhuma interferência na fala, da sua fala na votação. Então, todos os votos são apurados. A proposta ela é colocada para votação. Então, o presidente ele irá solicitar após a votação. Ele pode usar assim vários modos, várias formas também de estar colocando em votação. Ele vai pedir para que aqueles que são favoráveis à proposta se manifestem, e depois os que são contrários, se assim tiver. Normalmente não tem. Normalmente a igreja está sendo dirigida pelo Senhor e está caminhando para um foco, mas pode vir a acontecer. Então, após os votos serem contados, ele irá anunciar a votação. Então, ele pode decidir, junto ali com a mesa, ele pode decidir vários critérios para estar fazendo essa contagem. Um deles é levantar a mão. Os membros que são favoráveis a nós iniciarmos um trabalho evangelístico no bairro Botafogo, levante uma de suas mãos. Ou ele pode usar, ele é livre. Os membros que desejarem iniciar esse trabalho no bairro Botafogo, digam sim. Levante, pulem. Aí o presidente ele está livre para ele fazer o que quiser. Se quiser botar um cartão de votação, cartão verde, cartão vermelho, se houver necessidade, escrutínio secreto. Então a diretoria está livre para poder estar fazendo essa votação conforme achar necessário. E a proposta ela sempre vai seguir se ela tiver a maioria de votos. Normalmente tem-se a maioria, normalmente tem a unanimidade, né? Então, mas se for uma proposta em que por um acaso vir a acontecer, de ter pessoas contrárias, então o que a maioria decidir, assim como sempre foi os modelos da igreja neotestamentária, a igreja decidiu, a maioria decidiu, o trabalho ele vai ser iniciado. Então, irmãos, é assim que funciona as nossas assembleias, o nosso culto administrativo, as nossas sessões. Eu espero que você que está chegando agora para a nossa igreja, você que teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, ou você que está vindo de outra denominação, você que está vindo de uma igreja batista também, de mesma fé, de mesma ordem, mas de repente na sua igreja você não teve condição, não teve tempo de entender ou de se aprofundar em uma assembleia, ou nunca teve uma explicação. Eu espero que, em nome de Jesus, o povo batista possa vir crescer, possa vir ser abençoado, possa vir a ser edificado, possa vir a entender
como funciona para que haja um melhor trabalho e assim a nossa denominação, o nome de Jesus venha a ser sempre bem visto, venha a ser sempre bem falado e através do nome de Jesus nós venhamos sempre estar tomando decisões a qual o seu nome é engrandecido. Eu quero te convidar a orar. Soberano Deus, Pai bendito, muito obrigado por essa manhã. Abençoa, Pai, nossos alunos, que nós possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, que possamos estar sempre tomando decisões para o louvor da Tua glória. Nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e Deus abençoe sua família.